Olá, querido professor, seja muito bem-vindo para a nossa aula da Escola Bíblica. Nós somos gratos a Deus pela sua vida. Nós estamos aqui no nosso primeiro trimestre do ano de 2020 e já agradecemos pela sua perseverança, pela sua continuidade em praticar isso que é o ato mais nobre de uma igreja, que é o ato de ensinar. Cristo nos ensinou, Deus nos ensinou. E de igual modo o Espírito Santo, como um professor por excelência, vem nos ensinando de forma contínua a refinar as nossas vidas. Meu querido amigo, nós estamos na lição de número 5, a lição intitulada de A Unidade da Raça Humana. Nós iremos trabalhar nesse trimestre diversos temas importantes inerentes ao conjunto da espécie humana. Nós como raça, como povo, como credo, como igreja, como identidade. E nessa lição, que é o meio, nós estamos praticamente no meio do nosso trimestre, nós iremos trabalhar sobre a unidade. Nós uma instituição coesa, unido em todos os pontos. Meu irmão, o texto áureo o texto está lá em Malaquias. Vocês têm a sua revista da Escola Bíblica, a revista da CPAD, pode nos acompanhar aí, que diz o seguinte: não temos nós todos um mesmo Pai? Não somos nós criados um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? A verdade prática diz assim: apesar de muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Eu quero deixar já uma dica preciosíssima para você aqui. Falo para você que tem uma turma médio para baixo na frequência de pessoas, ou se você tiver uma turma um pouco maior e quiser fragmentar em 2 grupos, também isso funciona. Crie um grupo do WhatsApp com a sua classe, não com todas as pessoas da escola bíblica, não. Só com os seus alunos que vão nas suas aulas, que frequentam. Crie um grupo no WhatsApp e como se fosse um grupo de estudo para além da igreja, para além da escola bíblica, né? Porque no que vai se constituir essa atividade do seu grupo? Diariamente, você vai lá e vai postar a leitura diária. Você vai incentivar os seus alunos a ter a prática da leitura diária. Por quê? Nós brasileiros não somos induzidos a ter o hábito da leitura. Não é algo inerente à nossa cultura ser um povo de leitura. Logo, a leitura ela é um hábito que é desenvolvido. Desenvolvido por quem? Pelos professores. Estou falando isso tendo em vista que você, como professor, tem o hábito da leitura, né? Se você não tem o hábito, meu amigo, desenvolva na sua vida. O hábito da leitura é primordial não só para professores, mas para todo crente. Todo crente tem que ter o hábito da leitura, não só da Bíblia, mas de livros que venham a enriquecer o seu conhecimento, o seu desenvolvimento espiritual. E através desse grupo do WhatsApp, dessa leitura diária, você como professor ou todos os professores que participam desse corpo docente da escola bíblica de sua igreja, vocês vão postar, pode organizar entre os professores ali, vocês postarem, cada um posta um dia ou um professor específico fica no encargo de postar a leitura específica dada pela lição. Por exemplo, a primeira leitura da segunda-feira aí que nós temos é Atos 17, 26. Você, como professor, vai lá e vai ler Atos 17, 26. Você vai lá, lê o texto e faz uma brevíssima aplicação, mas tem que ser muito breve. Lembre-se, nós vivemos na época da informação rápida, do fast food, do micro-ondas. Então, não adianta você querer fazer uma exposição completa, ficar com variantes no grego, não. Você vai se ater a uma aplicação breve, sucinta, direta ao coração dos seus alunos, incentivando eles a participarem. De igual modo, você abre o espaço para os seus alunos de participarem também. Se algum deles, através da leitura diária, teve alguma conclusão, chegou a alguma aplicação pessoal em sua vida a partir da reflexão no texto bíblico, abra esse espaço para os seus alunos, incentive eles a ler. Esse ato pedagógico é fundamental, porque a leitura é um hábito. Depois de você ter esse hábito desenvolvido, você não consegue mais viver sem ler. E isso é o seu papel, professor.
Isso é o seu papel na sua escola bíblica, desenvolver com seus alunos o hábito da leitura. A leitura ela vai de segunda até sábado. Se sua escola bíblica começa, por exemplo, na terça-feira, ela é feita na terça-feira, você vai começar a segunda a partir da quarta, entendeu? A segunda-feira da lição vai ser na sua quarta-feira, o primeiro dia após a execução da lição anterior. A verdade prática já foi lida. A leitura de classe, a leitura geral, está lá em Atos 17, do 22 ao 28. Nós estamos aqui na segunda viagem missionária de Paulo. Na primeira viagem missionária de Paulo, ela começa em Antioquia da Síria, termina em Jerusalém. Nessa, Paulo faz uma viagem um pouco mais extensa, no sentido que no capítulo 17, nós temos Paulo entre os atenienses. Esse acontecimento é icônico. Eu não vou ler com vocês, porque vocês já têm acesso tanto à Bíblia quanto à lição. Mas discorra, leia, faça uma divisão de leitura entre os seus alunos e faça pequenas aplicações, gaste um tempo. Eu acho que é fundamental nessa aula específica você gastar um tempo na exposição breve. Ocupe ali 10 minutos da sua aula fazendo pequenas exposições sobre Paulo no Areópago. Paulo em Atenas, especificamente em seu discurso aos atenienses, é maravilhoso, maravilhoso. Paulo faz citações aqui, abordagens muito próprias que ele não faz em nenhum outro lugar. Por exemplo, nós temos no primeiro capítulo, no primeiro versículo 22, Paulo começa o seu discurso com a seguinte frase: varões atenienses. Na citação aqui, o João Ferreira de Almeida traduziu como varão, mas a forma grega em que Paulo fala aqui é semelhante às abordagens socráticas. Sócrates tinha o hábito de iniciar os seus discursos falando assim: cidadãos atenienses. Ele terminava seu raciocínio e logo após começar um novo diálogo, ele começava com a frase: cidadãos atenienses. Paulo ele faz uso dessa figura de linguagem aqui, dessa abordagem aqui. Então nós vemos que Paulo tinha conhecimento dos conceitos ou dos clássicos gregos, né? E ele faz uso dessa linguagem aqui também. Nós não vemos essa abordagem em nenhum outro lugar. Por exemplo, quando ele chega em Jerusalém, cidadãos de Jerusalém, ou cidadãos israelitas, ele não faz essa abordagem, somente aqui no seu discurso do Areópago. Outro ponto, o fechamento no versículo 28, é um clássico, porque ele evoca um poeta grego muito famoso para fazer a sua abordagem, a sua defesa, a sua apologia sobre a existência de um único Deus, que nasceu, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, né? E ele faz essa abordagem, esse aforismo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, né? Você discorrer a partir dessas abordagens da técnica apologética paulina, eu acho que é interessante para essa aula. Fundamental. Os objetivos, você tem um objetivo fundamental nessa aula, primordial, que é estabelecer a correlação racial entre o primeiro casal, que é Adão e Eva, e nós, milênios depois. Mas continuado, seguido, como origem, o paciente zero é Adão e Eva. Nós somos frutos do movimento de Deus a partir de um só homem. Nós somos gerados a partir de uma só semente. Então você vai discorrer a partir disso. Os 3 objetivos subsequenciais diz assim: primeiro deles, você vai apresentar a unidade da raça, a unidade racial dos seres humanos. Segundo, você vai discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade. E em terceiro ponto, refletir como fechamento sobre a unidade de tudo isso na pessoa de Cristo. Tanto o Cristo humano quanto o Cristo cosmológico, né? O outro ponto, a partir do primeiro ponto, você faz uma introdução bem breve. Eu separei algumas colocações como introdução para vocês. Eu acho que era interessante você começar com um exercício chamado brainstorming, que é a tempestade de ideias. Esse exercício é fantástico para quê? Principalmente se você que tem aulas no começo da semana e no domingo. Porque o pessoal está com a mente cansada, no domingo o pessoal chega com sono, né, do descanso dominical, e a brainstorming incentiva aos seus alunos a se despertarem, a carregar, a dimensionarem a sua atenção para a aula. Produz algo que é fundamental
toda e quanto é aula, que é engajamento. Engajamento. Seu objetivo como professor é fazer com que os seus alunos venham se engajar em sua aula. Se você conseguir os seus alunos venham prestar atenção na sua aula, se engajar, participar, você atingiu o seu objetivo como professor. Lógico, não em detrimento à transmissão e em ser fidedigno ao conteúdo, certo? Mas comece com esse brainstorming. Eu separei uma frase, você pode colocar uma frase que te convir melhor, que é a seguinte, coloque lá no quadro: o que é ser humano? O que é ser humano? Por quê? Porque algumas questões sempre foram feitas, algumas perguntas sobre a existência da humanidade sempre foram feitas desde os primórdios do pensamento. Por exemplo, Aristóteles achava que o humano nada mais é do que um animal que pensa. Essa era uma definição do Aristóteles sobre o pensamento. O que é o ser humano para Aristóteles? Um macaco que pensa, um homem que pensa. Isso influenciou profundamente o pensamento ateísta do século XIX. A partir das evoluções darwinianas. Logo, essa reflexão é fundamental para nós entendermos não só o ser humano como raça, mas como constituição individual e coletiva, porque nós somos isso de fato. Qual é a nossa constituição aqui? Já estou te dando o fechamento da lição, mas já vai fazendo anotações aí. Qual é a nossa constituição individual? Nós somos constituídos de forma individual como filhos de Deus, adotados a partir do sacrifício em Cristo. Essa é a nossa constituição individual, peculiar a cada indivíduo da raça humana. E qual é a nossa constituição como coletivo? Nós, que somos adotados através do sacrifício de Cristo, fomos inseridos no corpo de Cristo. Essa é a nossa característica como coletivo, que nós denominamos como quê? Como igreja. Igreja. Nós, como raça humana, a partir desse movimento coletivo, nos constituímos ou somos construídos como igreja de Cristo, ligados na cabeça que é o próprio Cristo. Entendeu? Então você vai discorrer a partir disso. Desenvolva com seus alunos o que é ser humano. Existe, por exemplo, uma pergunta que você pode soltar no ar. Existem outras formas de ser humano? O ser humano é necessariamente corpo, alma e espírito? Um ser humano sem corpo, ele é um ser humano ainda? Existe outro ser... Deixe seus alunos viajar. Não reserve muito tempo, mas deixe seus alunos viajar para que eles venham produzir engajamento na aula. Eles estando engajados, você vai conseguir desenvolver tanto a introdução quanto os 3 tópicos com muita tranquilidade. A introdução, é importante você trazer nos seus alunos a consciência de que nós somos um. A partir de Adão, nós somos legados por Deus, por meio da paternidade tanto de Deus, que viria na pessoa de Cristo milênios depois de Adão, e nós somos ligados ou legados como raça humana a partir da paternidade adâmica. E esses 2 atributos nos constituem como seres humanos. Nós somos ligados a partir da constituição adâmica em quê? Em tudo. Genético, social, intelectual, são os atributos que nos constroem como irmãos. Porém, existe um atributo também que nos é legado a partir da construção ou da paternidade adâmica, que é o pecado. O pecado, ele foi herdado pelo primeiro homem, que é Adão. Adão nos herdou isso. Essa é a nossa introdução. Você tem que trazer nos seus alunos, como objetivo na sua introdução, a consciência de que Adão nos legou de forma hereditária, genética, todos os atributos que nos constituem como homens. Seja eu aqui no Brasil, seja alguém lá nos Estados Unidos ou lá em Papua Nova Guiné, todos nós somos intrinsecamente e intimamente ligados como filhos de Adão. Filhos de Adão. De forma social, psicossomática, identitária, genética, psicológica, em todos os níveis. Somos ligados através do legado adâmico, correto? O primeiro tópico, ele aborda sobre as origens. Primeira, origem divina, origem racial e origem psicológica. Origem divina, racial e psicológica. Essas 3 origens,
é as origens que nos constituem como seres humanos, A nossa origem primária em Adão é a origem divina de fato. Por quê? Nossa origem é claramente a partir da pessoa de Deus. Todas as evidências nos convergem a crer que nós somos frutos da produção direta da pessoa de Deus. Seja conceitos psicossomáticos, seja conceitos identitários, comportamentais, genéticos, nós somos atribuídos, claro e especificamente, a partir de uma consciência divina, né? Atribuir a origem do universo à evolução exige muito mais fé do que atribuir a origem divina. Você precisa ter muito mais fé para crer que o mundo se desenvolveu de forma evolutiva, sem nenhuma interferência divina, do que crer que existiu um ser superior que orquestrou toda a existência, como um grande maestro, gerenciou toda a criação. Isso não é uma fé cega. Você atribuir a origem da humanidade, do universo, a um motor divino, não é uma fé cega. Homens inteligentíssimos creram nisso de forma pia e completa. Nós temos, por exemplo, o próprio Aristóteles, o próprio Platão. Ambos não acreditavam na constituição natural da evolução dos seres humanos, do universo. É impossível elementos produzirem outros elementos. Vou dar um exemplo. Para Platão, existia uma forma perfeita, que era o mundo das ideias, onde essa folha A4 sulfite existe no mundo das ideias de forma perfeita, e através da sua diminuição, ela se constituiu aqui, em sua imperfeição, mas intimamente ligada ao projeto inicial do mundo das ideias. Isso é um conceito pagão do século IV, a partir da pessoa de Platão. Entendeu? Mas já nos dá a evidência de que é sim uma crença racional computar ou direcionar, atribuir a criação do universo e de todas as coisas que nele há a um ser divino. A um ser divino. A origem do homem, tanto as coisas inanimadas quanto as coisas animadas, seja as coisas que possuem vida, os homens, os animais, as plantas, seja as coisas que não possuem, os planetas, as galáxias, os meteoros, a areia, tudo isso, todas essas coisas nos atribuem ou nos conduz a crer que existiu um motor inicial que conduz à criação. Motor inicial que conduz à criação. Eu acho que você discorrendo só isso é suficiente, porque senão você vai ficar muito teórico e vai acabar elevando, deixando as pessoas que não têm acesso a tanto conhecimento teórico assim, um pouco aquém ou de lado da sua aula. Não gaste muito tempo aqui, apenas traga para eles a consciência de que crer que o mundo surgiu de forma divina é muito mais lógica e racional do que crer que o mundo surgiu de forma independente e natural, de forma evolutiva. Correto? Segundo ponto, racial. A maior parte das cosmogonias possuem um casal primordial. O que isso quer dizer? Nós temos na cosmogonia, são os mitos da criação. Os mitos da criação. Todas as culturas do mundo possuem cosmogonias. Por exemplo, na cosmogonia cristã, é o primórdio que nós estamos estudando aqui. Qual que é o casal primordial que deu origem a todas as outras coisas? Adão e Eva. Nós temos, por exemplo, no mundo grego, existem a cosmogonia da raça humana, que é o quê? Através de Prometeu, um titã e o seu irmão, ocorreu a criação do primeiro homem e da primeira mulher. E a partir dessa primeira mulher, de um ato de desobediência, que é conhecido como Pandora, ela abriu a caixa que estava lá contida todos os males, um presente do Deus primordial, o Deus máximo da cosmogonia grega, que é Zeus. Ela deu um presente para Pandora, onde estava todos os males da humanidade lá contido. E como a orientação, não abre essa caixa.
Obviamente, ela abriu essa caixa e todos os males saíram. Mas o que nos vale aqui é a consciência de que essa cosmogonia comunga com a versão ou a lógica cristã de que surgiu de um único casal, judaico-cristã, surgiu de um primeiro casal. Todos nós somos ligados ao primeiro casal. Nós podemos usar, por exemplo, a cosmogonia tupi-guarani, que também acredita que a partir de um casal primordial surgiu toda a raça humana. Na cultura tupi-guarani, o casal primordial se chama avó e avô de todos. A partir desse casal, o avô e a avó de todos surgiram toda a raça humana, né? E psicológica, mesmo com as mais variadas formas de temperamento, nós, humanos, possuímos traços equivalentes em toda a humanidade, em todas as nações, as etnias possuem traços semelhantes, né, com a divisão sanguíneo, colérico, melancólico. Nós vemos essa divisão que já foi criada pelos próprios gregos e depois emergida na figura de Freud, essa consciência de que existe uma padronização comportamental psicológica em todos os indivíduos, né? As variantes se dão pelos ambientes, pela construção social, mas o comportamento primordial é muito semelhante. Nós temos um grande pensador, Carl Jung, que é um dos maiores psicólogos, né? Um grande pensador do século XIX, século XX. Carl Jung, ele tinha a teoria dos seus arquétipos. O que era uma teoria dos seus arquétipos? Que existem determinados arquétipos, comportamentos que são comuns. O arquétipo da mãe, né, da matriarca. Por exemplo, existem mulheres que nascem, todas as mulheres nascem com a sua construção maternal, né? Você vê uma criança, uma menina criança já brincando de cuidar de um neném. Você não precisa induzir ela a pegar uma boneca e falar que está cuidando do seu neném, que é sua filha. Vai lá de dar de mamar. Ninguém ensina isso para uma criança, ela aprende de forma natural. O que é isso aí? Um legado psicológico, um arquétipo, né? Um arquétipo. Um outro exemplo, a questão do provedor, o homem como provedor da casa, como bravo, como valente, o ser varonil. Esse ser varonil é um outro arquétipo que é legado de forma independente, de forma natural, já é algo intrínseco na psicologia como uma origem adâmica, O segundo ponto que nós podemos trabalhar, o segundo tópico, é a unidade linguística. Nós podemos crer, a partir dos indícios bíblicos, que existia um idioma nativo, um idioma original, em que todos os homens, desde Adão até Noé, falavam o mesmo idioma. Qual é a prova bíblica que nós temos a partir disso? Os acontecimentos de Babel. O texto, a partir do Gênesis, diz que os homens falavam todos uma mesma língua. Essa é uma característica. O ponto 1 do tópico 2 é que a questão da fala é extremamente fundamental para os seres humanos. Por quê? Nós nos comunicamos. Nós só somos seres humanos a partir da comunicação. A comunicação é algo tão importante que os próprios animais se comunicam, né? Os seus desenvolvimentos são a partir da comunicação intrínseca em cada animal, em cada ser, né? Então, a partir disso, nós podemos ver a importância da comunicação, da unidade linguística que nós possuímos como raça. O próprio Deus se comunicava de forma direta com todos os seres humanos. Essa ligação, essa comunicação era linguística. Deus falava aos seres humanos, a Adão e Eva, o que deveria ser feito, o que ele desejava, qual era a vontade dele, quem ele era. Tudo isso foi feito de forma oral. O segundo ponto que você pode trabalhar é que essa divisão dialética, esses vários idiomas, foi uma punição de Deus. Esse racha na unidade linguística foi uma divisão de Deus, mas mesmo nos mais diversos dialetos e idiomas, nós vemos uma conversão para um tronco linguístico inicial. Nós temos pontos característicos, tanto no português, quanto no idioma falado entre os índios Guajajaras, lá dentro da Amazônia. Como de igual modo nós vemos lá nas tribos de Papua Nova Guiné, ou
nos mais recônditos, nos mais recônditos do Japão. Todos esses dialetos e idiomas convergem para semelhanças que nos induz a termos certeza de que todos os idiomas são originários de um tronco linguístico original, primordial. Além dessa ligação linguística, certo? E no terceiro ponto, nós fechamos esse raciocínio a partir da consciência de que nós somos um na pessoa de Cristo Jesus, a unidade divina em Cristo Jesus. Adão nos legou a consciência psicossomática, as características psicossomáticas, sociais, genéticas e inclusive a mácula do pecado. Todo esse arcabouço veio a partir do nosso pai original, nosso pai primordial na figura de Adão. No entanto, nós não nos limitamos à nossa herança adâmica. Nós temos a figura do segundo Adão apresentado por Paulo na carta aos Romanos. E é essa que nos completa como seres. Por quê? Porque a partir da figura de Deus, em Cristo Jesus, nós somos religados à completude da unidade racial dos seres humanos. O pecado adâmico teve a universalidade implícita em suas características condenatórias. Como pai racial, herdamos as mazelas inerentes da queda em todos os níveis. As consequências imediatas do pecado, no tópico 3, no ponto 2, são que a morte física e espiritual. Todos nós experimentamos as consequências dessa unidade da queda na figura de Adão, esse pecado universal. No entanto, apesar de todas essas características de morte física e espiritual, a partir da morte de Cristo na cruz, nós tivemos o privilégio de sermos religados em Deus, né? Apesar de todas essas mazelas do pecado adâmico, nós temos o privilégio de estarmos ligados em Cristo. E isso nos convergiu a Deus, nos religou. Nós éramos outrora inimigos de Deus, mas em Cristo Jesus nos tornamos amigos, filhos, servos, e na sua volta, na sua segunda vinda evidente, seremos completados em um estado de perfeição e santificação somente possível e passível em Cristo Jesus. A conclusão, meus queridos irmãos, é a seguinte: aprendemos que todos os povos da Terra, apesar de sua diversidade étnica, cultural e linguística, formam uma única família, porquanto todos viemos de Adão e Eva. Esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas. Afinal, como vimos, existe apenas uma única raça. Nesse sentido, repito, somos todos irmãos. Em Jesus, nossa comunidade, nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. Na igreja, todos somos um, formando um só corpo em Cristo Jesus. Meu irmão, essa é a nossa lição 5 do nosso primeiro trimestre de 2020. Nós somos gratos a Deus pela sua vida e venha aqui sempre na Escola Bíblica. Nos ajude divulgando a sua igreja. Nós temos materiais, videoaulas para todos os etários, maternal, juniores, os adultos, os jovens, os adolescentes. Venha aqui, nos ajude a divulgar esse trabalho. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta essa página, compartilhe, que Deus venha abençoar ricamente a sua vida. Nós somos a Assembleia de Deus de Blumenau, servindo o reino através das mídias sociais. Deus abençoe.